Então, obrigado por você estar aqui conosco, obrigado por nos acompanhar pelas redes sociais também. Que Deus abençoe sua vida e sua participação aqui conosco nessa manhã. Eu quero lembrar que domingo que vem nós vamos ter a Santa Ceia, né? Todos estão convidados a vir e participar conosco. Nós vamos comer do pão e beber do cálice em memória de Jesus mais uma vez. Então, quero anunciar aqui, porque domingo que vem nós teremos a ceia. Você que acompanha a gente por aí, pelo YouTube, se você quiser, domingo que vem, preparar o seu pão, o seu suco, o seu vinho, e a gente vai participar juntos aqui, tá bom? No próximo domingo, 10 horas da manhã. Bom, estava vindo para cá hoje, acordei bem cedo, trabalhei muito ontem, foi um dia muito puxado de serviço para mim, trabalho. E acordei cedo hoje, fui na farmácia para buscar uma medicação para mim, outra para a Inara. E fiquei olhando a vida, né? A gente pensar sobre a nossa vida, como é a nossa vida. A gente tem a tendência de ser egoísta, né? É uma tendência nossa, minha e acho que de vocês. A gente olha para a vida sempre priorizando o que é normal também, a gente priorizar a gente, aqueles que estão mais próximos a nós, da nossa família, né? A gente não consegue manifestar o mesmo cuidado para outras pessoas que não são de fora, ou pessoas que muitas vezes a gente vê uma vez ou outra, ou às vezes uma vez só na vida, e a gente às vezes não tem o mesmo cuidado, o mesmo sentimento que a gente tem por nós e por aqueles que estão próximos a nós, né? Pensando sobre a vida, eu cheguei na farmácia, 8 horas, tinha uma farmacêutica que abriu a farmácia. E aí ela foi ligar o sistema e eu aguardando para começar a trabalhar lá. Demorou um pouco, peguei os medicamentos, fui voltar para casa. Passei num determinado lugar, numa rua, 8h30 da manhã aproximadamente, tinha um cara sentado, lavando um carro dele, sentado assim de cócoras, lavando o carro, 8h30 da manhã. Passei, fui continuando o caminho, cheguei num lugar onde fui comprar os pães de queijo, que eu sempre que estou aqui trago domingo de manhã, na padaria, tinham várias pessoas chegando, outras saindo, outras trabalhando no caixa, outras lá na produção, outras pegando parte daquele produto e colocando nos lugares para serem servidos, gente assentada, tomando café da manhã. E eu fui olhando para essas coisas, pensando sobre a vida. A vida ela é tão dinâmica, ela tem tanto recurso, ela tem tanta participação, ela tem tanta manifestação, mas a gente continua tendo essa tendência de olhar para nós e achar que o mundo se resume naquele ciclo que a gente adquiriu, não é? Como se a vida fosse resumida na minha família, nos meus filhos, nas minhas coisas, nos meus projetos, nos meus sonhos. E, na realidade, se a gente para pensar, uma pessoa que estava lavando o carro 8h30 da manhã, era uma prioridade para ele, aquilo tem um determinado valor. O pai da Inara era assim. Todos os dias ele lavava o carro, todo dia. E aquilo era uma prioridade para aquele rapaz, lavar o carro domingo, 8h30 da manhã. Para nós, a prioridade foi, de alguma maneira, nos prepararmos para estarmos aqui juntos, para prestarmos um culto a Deus, para tentarmos ouvir algo que nos edifique, que nos fortaleça, que seja relevante para a nossa vida. Mas a verdade é que a vida está acontecendo aí, gente, no mundo, de uma forma tão forte, tão profunda, tão dinâmica, tão exaustiva às vezes. E a gente pensa que a vida está se resumindo nisso. Quando a gente viajou agora para o Peru, eu e a Inara nós ficamos quase 2 anos poupando todo mês um valor para a gente poder fazer essa viagem. E a gente foi agora, o mês passado, né, Inara? Em agosto, início de agosto. E eu cheguei lá e comecei a ver tudo aquilo, aquela civilização tão antiga, tão
aparentemente anterior à nossa, de 1.500 anos atrás, e todos aqueles processos de construção, né, irmão Henrique? Nós que mexemos com obra, que sabemos como é complicado fazer aquelas muralhas, aquela grandiosidade, sem cimento, sem argamassa, tudo só no encaixe, num lugar que tem ventos fortes, tem, às vezes, alguns tipos de terremoto, e nunca foi abalada aquelas ruínas que estão ali naquele lugar. Pessoas e civilizações habitaram naquele lugar durante muito tempo, coisas que eu nunca tinha visto com os meus próprios olhos, talvez ouvido com os meus ouvidos, mas nunca visto com meus próprios olhos. E ao deparar com aquela situação, eu falei, gente, a vida ela é muito maior do que a gente imagina. E a gente tem uma tendência de vir para a igreja e as pessoas e a gente, e tem uma liderança que tem prazer em fazer com que a gente pense de uma forma muito reduzida, muito simplista, e a vida é muito mais do que eu. A vida existe e ela acontece, e ela tem uma importância, às vezes, muito maior do que aquilo que nós imaginamos de nós mesmos ou dos outros. É muito maior, é muito mais forte, é muito grande, é quase que imensurável para mim. Às vezes para você consegue, mas para mim é quase que imensurável pensar sobre a vida. Eu não consigo pensar no seu mundo interior, né, Cris? Você está aqui com a gente. Eu sei de algumas coisas da Cris, mas são coisas ínfimas diante do universo que é a Cris. Sim ou não? Eu sei algumas coisas da Jussara, mas é ínfimo, é insignificante diante da grandeza do universo que é a vida da Jussara, e assim por cada um de vocês. A Nayara, eu acho que a Nayara trabalha como vigilante. Eu acho que é isso. Eu sei que ela é mãe da Tayla e mãe do Bento, e esposa do Aldenir. Imagino algumas coisas da vida da Nayara, mas isso é insignificante diante da grandeza do que é o universo dela, da Tayla. Eu sei que a Tayla vem aqui à igreja aos domingos, eu sei que ela namora com o Bruno, eu sei que acho que ela deve estar fazendo um preparatório para vestibular, alguma coisa, Enem, sei lá. Hã? Aí, ó, tá vendo como é que eu estou atrasado? Já está na faculdade, né, Tayla? E aí a gente olha uns para os outros. Eu conheço a irmã Maria a Cavalcante, deixa eu ver, mais ou menos, uns 30 anos, por aí. Participo raramente da vida dela, mas é tão insignificante o conhecimento que eu tenho da Maria em relação ao que ela é. Vocês estão entendendo esse pano de fundo que eu estou tentando fazer? Eu convivo com a Inara, casado há 35 anos, e mais 5 de namoro, são 40 anos. Mas ainda, esses anos todos convivendo intimamente, participando, viajando, tendo filhos juntos, eu não a conheço. Ou você acha que eu a conheço e ela me conhece? Gente, a gente não sabe o que é a vida do outro. A gente não sabe a vida daquele que a gente convive intimamente. A gente não conhece, a gente não sabe quem realmente aquela pessoa é. O universo que é a grandeza de um ser humano. E a gente fica tentando estabelecer padrões para todo mundo. Tem que ser assim, tem que ser assim. Precisa ser assim, tem que ser assim. Sabe, irmãos, eu me deparei com o texto de Colossenses. Acho que quem está hoje lá é a Tayla, né? Obrigado, viu, Tayla? Eu queria ler com vocês Colossenses 3, versículo 2. Está aí na tela, se você quiser ler. Diz assim: pensem nas coisas do alto, não nas coisas... Vamos pôr a revista aí atualizada? Tem aí essa nova versão internacional. Olha só,
O apóstolo Paulo escreveu essa carta para os Colossenses e ele diz assim: pensai nas coisas de onde? Lá do alto, não nas que são daqui da terra. Vou só no 2 mesmo, por enquanto. Então, o Paulo fala assim: vocês devem pensar nas coisas lá do alto. Mas para que a gente precisa pensar nas coisas do alto, gente? Porque quando a gente fala nas coisas do alto, não é, Fernando? Vamos lá, Fernando, sua participação hoje. Já que você não quer cantar mesmo, né? Gente, esse cara tem uma voz tão bonita, tem um timbre de voz tão legal, e ele... Não sei o que é que acontece, né? O inimigo está furioso. Então, o que significa pensar nas coisas lá do alto? E para que serve pensar nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra? Por quê? Vamos lá? Por que a gente tem que pensar nas coisas do alto? Vamos lá, cada um. Pode participar comigo, por favor. As coisas lá do alto permanecem para sempre, segundo a pastora Inara. Hã? São incorruptíveis. São eternas. O que, Ju? É o que nós vamos herdar? São verdadeiras. Sim. O que mais? Bora, Fernando. Sim. Certo. O que mais? Aldenir, já pensou muito, já pode falar. Repete, aí, confirma. É o que nós vamos herdar. O que mais, Ricardo? Esperança de algo melhor. Pensar nas coisas do alto com a esperança de algo melhor. O que mais? Tá. Então, assim, a gente vai pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas que são daqui da terra. Por quê? O que ocupa o nosso pensamento, certo? É o que deve ocupar o nosso pensamento, são coisas verdadeiras, como foi dito, coisas eternas, aquilo que nós vamos herdar, certo? Então, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Pensa nas coisas do alto. Mas quando você pensa em algo, você pensa para quê? Só para pensar? Não. A gente pensa para que, de alguma forma, esse pensamento, de alguma maneira, ele faça a gente refletir e, de alguma forma, tentar melhorar e tentar evoluir, certo? Não é assim que a gente pensa? Alguém coloca você no cantinho do pensamento, as crianças, né? Hoje é da calma. Antigamente era o cantinho do pensamento. As coisas estão evoluindo, tá vendo? Antigamente... ela não sabe. Então, mas na minha época não tinha cantinho de pensamento e nem da calma. Era caminho vai pensar no que você fez errado, então agora você vai tomar uma surra, você vai sofrer para você saber que quando você erra, você vai ser penalizado, não é? E você vai ter consequências do erro que você cometeu, então você vai pensar a respeito disso, mas você vai receber uma coça primeiro, não é? Para você aprender a pensar. O cantinho do pensamento, na minha época, era esse. Então, a gente pensar nas coisas do alto, de alguma maneira, não é para a gente se desligar daqui, dessa vida, porque nós estamos aqui ainda. A gente não pode desligar totalmente daqui e ficar vivendo só lá, porque lá é eterno. Mas como que a gente precisa pensar nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra? Exatamente por isso, repetindo, coisas verdadeiras, as coisas honestas, as coisas puras, as coisas que vão durar, estão lá na eternidade, lá no alto, né? A eternidade está no alto. Ou seja, mas a gente tem que sair da dimensão que a gente muitas vezes se coloca, como eu estava falando, desse mundinho do rapaz que estava lavando o carro, da turma na padaria,
Passamos aqui agorinha, tem um pessoal conhecido, vizinhos lá da Maria e da Jussara, é uma senhora, ela anda com uma vara, um cajado, uns sacos e um monte de cachorro com ela. Todo domingo que a gente passa para pegar a Maria e a Jussara, a gente encontra com ela, às vezes na ida e na volta. Ela mora ali na 40 lá perto da 44, lá, né? Aí todo domingo que a gente passa para pegar a irmã Maria e a Jussara, a gente passa e encontra com ela, todo domingo praticamente, gente. Aí, eu estava olhando para... que susto! Aí eu estava olhando para aquela mulher, todo domingo que a gente vai lá, a gente passa e encontra com aquela mulher, cuidando dos cachorrinhos dela, e ela deve andar com aquela vara, deve ser para espantar os que vão vir para perto dos cachorros dela. Mas hoje foi interessante, porque quando a gente olhou para ela, teve uma hora que ela estava com o saco pegando as fezes dos cachorros e colocando, uma pessoa muito consciente. E a vida como é o nome dela, mãe? A Jussara que sabe. A Jussara já me falou. Lucila. Então, a vida da Lucila, não estou dizendo que consiste só naquilo não, gente. Eu estou dizendo que aos domingos de manhã, para a Lucila, ela dá uma volta com os cachorros, todos os dias. Ela dá uma volta com os cachorros dela, ela recolhe as fezes que os cachorros dela fazem na rua, não sei se ela recolhe de outros também, mas ela sai, é a vida dela. Ela ama aqueles cachorros e, com certeza, aqueles cachorros a amam. Aí, você fala, o que tem a ver? É a vida. A vida está acontecendo, a vida nessa loucura, nessa correria, ou na vida que não é loucura, talvez seja loucura para mim, pensar o que uma senhora naquela idade anda com a vara para espantar outros cachorros, com um monte de cachorro andando todos os dias de manhã fazendo aquilo. Isso pode parecer uma loucura para você, sim ou não? Eu tenho outros afazeres, eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho outras responsabilidades. E aí a gente se coloca numa posição de superioridade àquele que tem outras coisas diferentes da nossa. Não é verdade? A gente coloca, eu acordo cedo para trabalhar. Tem gente que amanhece o dia dormindo. Não é? Meu sogro tinha o costume de dormir cedo e acordar de madrugada. Então, para ele era um absurdo para a gente, muitas vezes, chegar no final de semana e dormir um pouco mais. O que é que vocês estão fazendo na cama 8 horas da manhã? 8 horas da manhã eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Pois é. Senhor Denis. Você gosta de acordar cedo? Aí não faz sentido, já dormiu o suficiente. E você precisa descansar, né, Nayara? Descansar. Gente, é isso que é a vida. Mas a gente tem essa tendência de pensar, porque eu acordo 5 horas da manhã, todo mundo deveria acordar às 5 da manhã. Não, eu não estou falando isso não. É porque a gente tem a tendência, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem a tendência de usar a nossa régua para todo mundo. A Jussara, por exemplo, a Jussara não tem problema nenhum de dizer, trabalhou a vida inteira, hoje é aposentada, mas a Jussara conta para a gente o tempo todo que ela gosta de dormir e amanhecer o dia dormindo mesmo. Acordar cedo para ela é uma dificuldade. Para mim, gente, a minha vida inteira, a luta era acordar cedo para ir para a escola. Sim. O organismo não dá. Aí nós vamos pegar, se o organismo da Jussara não tem essa resposta, aí porque o meu tem, eu quero que o dela tenha, porque se ela não faz isso é porque ela é preguiçosa, é porque ela dorme demais. E a gente começa a fazer avaliações, usar a nossa régua, para as outras pessoas. Agora, vamos ser honestos, mais uma vez, como eu sempre digo aqui, e se as pessoas usassem as réguas naquilo que elas têm virtude que nós não temos conosco também? E naquilo que elas são fortes e valentes, que eu não sou, e elas usassem a mesma régua para mim. É isso que nós precisamos entender e compreender sobre a vida.
esse dinamismo da vida. Eu fiz o pano de fundo falando de um rapaz que estava lavando o carro dele 8h30 da manhã, que era uma opção, prioridade, sei, para ele, enquanto para mim era me preparar para estar aqui com vocês. A dele era lavar o carro. Outros já acordaram, já estão tomando cerveja, já estão preparando um churrasco. Não tem nada de mal nisso, nada. O que a gente precisa aprender é que quando a gente consegue pensar nas coisas lá do alto, a gente sai dessa dimensão da terra. A gente começa a olhar para as pessoas evoluídos. E aí, eu me lembrei, quando estava meditando essa palavra, essa dificuldade que a gente tem em evoluir. A gente tem tanta dificuldade, tem muita gente que vai passar pela vida sendo a mesma pessoa, a vida quase que toda. Ela evoluiu pouco, ela cresceu, ela avançou muito pouco durante toda a vida. Ela não avançou emocionalmente, ela não evoluiu espiritualmente. Quando a gente fala de evolução espiritual, gente, não é orar em línguas, não é entender mistérios ocultos lá do alto, não. Não é só isso. A evolução espiritual, ela passa por aqui, porque não adianta eu pensar nas coisas lá do alto e viver lá no alto se eu estou vivendo aqui na terra, entenderam? Eu tenho dito para as pessoas, a gente precisa aprender a viver, a começar a viver o céu aqui na terra. Começar a experimentar da eternidade, a nossa eternidade, ela precisa começar a acontecer aqui e agora. Orar em línguas, profetizar as coisas para as pessoas, fazer declarações, tudo isso é válido, é bom. Mas a gente precisa de aprender que nós ainda não estamos lá no alto totalmente, mas precisamos pensar nas coisas do alto, para que as coisas do alto, elas nos transformem de tal maneira que a vida aqui embaixo, aqui na terra, ela se torne melhor para nós e para todas as pessoas que nos cercam. Isso começa a acontecer quando eu olho para o cara que está lavando o carro. Falo, cara, que isso, que bobeira, o cara domingo de manhã acordar. Que hora que esse cara acordou para tomar café, para lavar carro? Que loucura, o cara lavar carro. Pô, domingo de manhã o cara podia descansar. O cara podia ir passear com a família dele, com a mulher, com a namorada, com o filho, sei lá, qualquer coisa, ir para a igreja, buscar a Deus. Ou dormindo, descansando, sonhando com os anjos lá do alto, né? Só que, gente, nós estamos aqui na terra. Quando Paulo fala para a gente pensar nas coisas do alto, ele não está dizendo para a gente viver só nessa dimensão, porque nós vivemos nessa dimensão. É aqui, é no amor, é na bondade, é na misericórdia, é na justiça que nós precisamos praticar, porque quando eu penso nas coisas do alto, eu vou lembrar das coisas do alto. As coisas do alto são assim, eternas, são justas, são perfeitas, são boas, certo? Aí eu me lembro, meditando essa palavra, aquilo que Paulo disse em Romanos 12. Acho que vão colocar aí para nós, Romanos 12, 1 e 2, 3, eu acho, 1, 2, pelo menos. Olha só, Paulo está dizendo assim, eu peço a vocês, eu rogo a vocês, irmãos. Eu lembro muito dessa expressão, meu pai falava muitas vezes, quando ele queria incentivar ou enfatizar um desejo, ele falava assim, Inara, filhinha, por misericórdia. Às vezes ele falava assim, tipo assim, era a expressão máxima que ele queria usar, tipo, Cristina, por misericórdia, por favor, por tudo que é mais sagrado. Mas ele usava assim, Cristina, por misericórdia. Talvez ele tenha aprendido com Paulo. Paulo vai assim, eu peço a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentem o corpo de vocês por sacrifício vivo. Não é morto, é vivo. Não é apresentar só naquilo que é eterno, porque a eternidade, às vezes, você não está experimentando ela ainda. Sacrifício vivo, santo, separado, né? Com propósito para Deus, agradável a Deus, que é o vosso culto. Olha só, o culto não é um culto espiritual, é um culto racional, com razão, não é? Eu já falei aqui, já falei em outros lugares. A gente tem tanta dificuldade de entender que culto precisa ser racional.
Mas a gente espiritualiza, a gente cria, a gente se submete, a gente se submete a algumas emoções, a música, os tons, várias formas, porque a gente entende que é só espiritual, mas o culto ele é racional, ele tem que ser inteligente. Olha que ele no versículo 2 diz ainda ali: e não vos conformeis com este século. Gente, a maioria de nós cristãos tem se conformado com este século. Não é o século lá de fora que a gente fala muitas vezes, mas é o século daqui de dentro. A gente toma a forma do século daqui de dentro, sim ou não? As pessoas, elas entendem, elas interpretam as escrituras do jeito muitas vezes que elas querem, elas colocam aquela fórmula para nós. Nós aceitamos aquela fórmula e nós nos encaixamos naquela fórmula perfeitamente, porque a gente entende que ou a gente entra naquela caixinha, porque as pessoas dizem que se você pensar fora da caixinha ou um pouquinho fora daquilo ali, você está desviado, está fora do propósito de Deus, porque o propósito de Deus para ele, para a liderança, é aquela caixinha que ele estabeleceu como limite para você e para mim. E se nós falarmos que a gente está pensando expandido, a gente já está pensando um pouquinho mais do que aquela caixinha, aí vem uma pessoa e fala para a gente que você está rebelde, que você está em pecado, que você está fora da vontade de Deus. Pega aqui, Nara, por favor, essa caixinha de colherzinha aqui para mim, bem aqui no canto. Obrigado. Olha só, as pessoas leem as Escrituras, interpretam as Escrituras e passam a ideia para nós. E a gente pensa que as Escrituras, ou aquilo que elas ensinaram para nós, está aqui dentro. Todo o tesouro da vida está aqui dentro. Então, se você destampar isso aqui e começar a querer pensar diferente do que foi ensinado para você, rebeldia. E a gente pega o Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador, aquele que fez o cara acordar hoje de manhã para lavar o carro, aquele que deu força e saúde para as pessoas irem trabalhar na padaria para assar o pão cedinho, e o pão de queijo que a gente comeu ou vai comer, aqui que eu trouxe, alguém pegou ele, assou, alguém fez esse pão de queijo, alguém colocou ele na forma, pôs lá no forno. O mundo está acontecendo agora. Tenta imaginar o que está acontecendo no mundo fora daqui, no universo. A gente não dá conta nem de pensar muito fora daqui, desse lugar. Às vezes, da nossa própria vida, a gente não sabe entender o que nós somos, mas a gente pega o autor da vida, o autor do universo, o criador de todas as coisas, que tudo foi feito por ele e para ele, aí a gente pega ele, coloca dentro de uma caixinha e fecha e fala: não, você tem que pensar desse jeito aqui, ó. Pensou fora daqui, está em rebeldia, está em pecado. Pastor, mas quais são os parâmetros para a gente pensar? Pensa nas coisas do alto. Como que pensa nas coisas do alto? Pensa em Jesus, porque Ele veio do alto e Ele voltou para o alto. Você quer saber dos pensamentos do alto? Pensa sobre Jesus. Medita sobre a vida de Cristo. Veja o que Jesus fez. Essa semana eu estava numa reunião com empresários. Vou deixar a caixinha aqui, de repente eu ainda... Estava numa reunião com empresários, estavam lá conversando, e eu cheguei... Eu sou de falar muito, mas eu tenho aprendido a falar menos, que a Bíblia diz, né, em Tiago, que todo homem deve estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu ainda tenho uma zira de vez em quando, mas devagarzinho vai trabalhando, vai refletindo, vou pensando nas coisas do alto, vamos deixando, né? Estou na reunião lá e tal, o pessoal fala. Aí nós fomos almoçar, numa mesa com várias pessoas. Aí começaram uma brincadeira lá e o dono da empresa falou assim: olha, isso aqui é pastor. Eu continuei caladinho. Eu sei que num determinado momento lá rolou uma conversa e eu tive que participar. Não deu. O Espírito Santo falou comigo: fala. E aí eu estou lá no meio daqueles empresários, eu falei: a gente tem que aprender, porque um falou assim: porque meu pai era pastor, não sei o que tem e tal, então tinha uma estrutura cristã por ali.
falou sobre questão de grana, de dinheiro, de serviço, reconhecer, não reconhecer. Eu falei, olha, o grande problema da vida, me permitam falar, é que a gente sempre pensou que quanto mais a gente retém, mais a gente vai ter para a gente, não é? Eu guardo para mim, eu retenho para mim, eu tenho para mim, eu vou acumulando, seja dinheiro, seja coisas, quanto mais eu tenho, melhor vai ser minha vida, não é? Eu falei para ele, o grande erro da gente pensar assim, esse é o grande erro, na realidade, porque se a gente quer ter a referência de um homem, de um grande homem que teve aqui na terra, ele ensinou para a gente que é quando eu reparto que acontece o milagre da multiplicação. Não é quando eu retenho, é quando eu reparto. O milagre acontece quando eu reparto. A multiplicação aconteceu quando alguém se disponibilizou a doar pão e peixe. Jesus orou, deu graças e foi partindo. Pedaço para você, Aldenir. Pedaço para você, Nayara. Pedaço para você, irmão Henrique. Pedaço para você, Cristina. Ricardo, Tayla, Clécia, Maria Cavalcante, Jussara, Fernando. Pedaço para você, Inara, vai. Aí, de repente, aquele pão ia sendo quebrado, os pedaços iam sendo doados, repartido pão e peixe, e o pão não acabava, e o peixe não acabava, e o peixe não quebrava, entendeu? E assim seguia, porque o milagre da multiplicação está no repartir e não no reter. E todos nós temos esse espírito egoísta com a gente. Eu retenho para mim, para mim, para mim e para mim. Para os meus e para os meus. Para os outros, se sobrar, aí a gente quer dar a sobra dos 12 cestos cheios, né? Aí não precisa mais. A sobra, a pessoa não precisa da sobra. Entenderam? O milagre está no repartir e não na retenção comigo. Isso é pensar nas coisas lá do alto. Pensar nas coisas do alto não é querer experimentar os mistérios lá do alto. Somente. É transformar, deixar. E olha que o verbo diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É um processo de transformação que tem que acontecer comigo, sou eu. Fernando, é você, Jussara. Não adianta o outro vir aqui ou colocar a caixinha para você, que você não vai evoluir, ou também abrir a caixinha e falar para você, segue, evolua, cresça, expanda, avance. Está tão bom aqui é legal, aqui é confortável. Essa zona de conforto aqui me faz muito bem, porque amadurecer e evoluir e crescer e transformar pela renovar a mente não é coisa fácil não, é mais fácil a gente ficar naquilo que a gente aprendeu. Mas tem 30 anos que eu penso assim, tem 50 anos que eu penso assim, eu aprendi assim, eu vou viver assim, eu vou ficar assim a vida inteira. Às vezes você mesmo para pensar e tenta entrar num processo de renovação da sua mente, mas aí você retrocede, volta de novo para a caixinha da vida e permanece ali. Os anos passam, o alto está sendo disponível para você, para uma revelação, para uma evolução, para um crescimento, mas você prefere ficar pensando como você pensou a vida inteira, seja na fé, seja no amor, seja na bondade, seja na justiça, seja na misericórdia, seja no que for. E o Paulo diz lá no Romanos 12, que a gente acabou de ler, ele fala para que a gente possa renovar a nossa mente para experimentar. Olha o que ele diz. Olha só, a renovação da mente é algo que cabe a você, certo? Rogo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você entrar no processo de renovação da sua mente, você poderá experimentar a boa, não é uma condicional não, tá bom? Mas, bem ou mal, de alguma forma, é a renovação da mente que faz a gente experimentar boa, agradável e também a perfeita vontade de Deus. E aí eu vou ousar dizer nessa manhã aqui,
Tem muita gente dentro da igreja que vai passar 50, 80 anos dentro da igreja e ela vai continuar experimentando somente a boa vontade de Deus. Eu não estou querendo aqui dizer que isso é um caminho progressivo de boa, agradável e perfeita. Entenda como você quiser. Mas eu entendo que existe uma diferença entre você experimentar a boa vontade de Deus. Você pode experimentar a agradável vontade de Deus. E você pode experimentar a perfeita vontade de Deus. Cabe a nós. Renovação da mente. Cabe a mim e cabe a você. Mas a gente continua sempre com essa dificuldade, não é? Você é que vai escolher. Você que vai escolher se você quer ficar nesse nível de vontade boa de Deus, agradável à vontade de Deus, ou perfeita à vontade de Deus. Eu quero ir para a perfeita. Estou caminhando para isso. Estou nesse caminho. Não é fácil. Não é fácil. É muito mais fácil ficar naquilo que já está estabelecido, já está construído, já está fundamentado. É muito mais fácil. Agora, tirar fundamentos que muitas vezes não são coerentes ou corretos, para estabelecer novos fundamentos, não é brincadeira, mas é renovação da mente, entende? Tem que renovar a mente para experimentar a boa. Se você quiser viver na boa vontade de Deus, experimentando a boa vontade de Deus, ok. Se você quiser evoluir e crescer um pouquinho para experimentar a agradável vontade daquele que está no alto, Pai das luzes, se você quiser experimentar a agradável vontade dele e conseguir pensar nas coisas do alto, joia também. Mas eu queria te desafiar nessa manhã a sair daqui determinado a pensar sobre a perfeita vontade de Deus. E vou mais uma vez ousar dizer, a perfeita vontade de Deus para você nem sempre vai ser igual à perfeita vontade de Deus para o outro. Porque a gente não pode usar a régua. Nossa, eu experimentei tal coisa, eu cheguei em tal nível espiritual. Todos têm que chegar. Irmãos, eu me lembro há uns anos atrás, sempre existem esses movimentos no meio cristão, no meio evangélico. Nós já experimentamos alguns, outros não. Muitas vezes eles vêm com um fim proveitoso e se perdem no meio do caminho por causa das vaidades dos homens. Mas eu me lembro há um tempo atrás, alguns anos atrás, alguns aqui participavam conosco, quando chegou o mover do orar em línguas. Orar em línguas. E as pessoas aprenderam que orar em línguas era algo que você tinha que fazer todo dia. E eu vi mentores, ou aqueles que foram os precursores dessa visão, dessa, sei lá o que eu digo sobre isso, incentivando a gente a orar em línguas. E eu cheguei ao ponto de encontrar pessoas, era incentivado a comprar um relógio digital para você contabilizar quantos minutos e quantas horas por dia você orava em línguas. Não era isso aí nada. E as pessoas ficavam disputando. Chegava assim, Aldeni, já orei 8 horas hoje em línguas. Quantas que você orou? O Denis olhava no relógio dele e falava, rapaz, eu orei só 20 minutos. Por que as pessoas contabilizavam a oração em línguas? Estava assim, tipo aqui, vocês estão aí, né? Eu estou aqui pregando, então eu não estou orando em línguas. Mas vocês estão aí me ouvindo, então acionava tipo o cronômetro. Enquanto eu estou pregando, você está aí. Você estava prestando atenção no que eu estou pregando, mas você estava achando. Se você ficou 40 minutos aí orando em línguas, contabilizava 40 minutos aqui na igreja que você orou em línguas. O cara ia para um carro, estava no Uber.
5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, 30 segundos de oração em línguas, ia contabilizando. E era estabelecido isso para nós como uma estrutura de vida espiritual, como quem orou muito em línguas, muito alcançou a perfeita vontade de Deus para ela. E a verdade é que a gente foi olhar com o tempo, as pessoas que eram mentores disso, elas eram tão humanas e tão pecadoras quanto eu, ou muito mais. Aí a gente pensa assim, aquilo fez alguma diferença? Eu não sei, não estou dizendo que não fez, não estou eu aqui para julgar. Mas a verdade é que eu aprendi algumas coisas ao longo desses quase 61 anos de vida cristã. Aquilo que acontece de Deus com você, é de Deus com você. É no lugar secreto. E precisa ser no lugar secreto. Não significa que você não possa testemunhar, pelo contrário, você deve testemunhar dos feitos de Deus. Mas as manifestações de Deus, que têm validade dentro da perfeita vontade de Deus, acontece no íntimo. É naquele lugar secreto que só está você e Deus. É no lugar onde você chega com todos os seus pecados, erros, mas também com as suas virtudes e valores, e se apresenta diante dele e fala: Senhor, estou aqui, sou tão falho. Muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não queria fazer eu faço. Às vezes eu desejo o que eu não deveria desejar. Às vezes eu penso no que eu não deveria pensar. Ao invés de eu pensar nas coisas do alto, nas coisas de Cristo, do amor de Jesus, do perdão, da misericórdia, eu estou pensando que o Senhor pese a mão sobre tal pessoa, porque ele é do partido tal, ele é do L, ou ele é do verde amarelo, ou ele é do... Eu quero que o Senhor pese a mão nele. Os carecas, pese a mão. Quero justiça, Senhor, porque esse camarada... E a gente olha para as pessoas sem nenhum tipo de pensamento lá do alto. Nosso pensamento é puramente terreno, maligno e diabólico. Mas a gente está dentro da igreja, muitas vezes orando em línguas, às vezes chorando, às vezes levantando as mãos para os céus e dizendo um monte de coisa bonita para Deus. Ah, como eu te amo, Senhor, como eu te quero, Senhor, como eu sou apaixonado por você, eu não tem nada que eu quero mais do que o Senhor. Tá bom. Bora lá na prática. Vou pôr alguns carecas no seu caminho, vou pôr uns cabeludos, vou pôr uns que fazem o L, vou pôr uns que faz o arminha. E aí eu quero ver como é que você vai se portar diante de tudo isso. Quando a gente pensa nas coisas do alto, a gente pode até ter algumas indignações em relação às circunstâncias. Mas eu vou ter, se eu estou pensando nas coisas do alto, se eu tenho a minha mente sendo renovada, eu vou aprender a usar de misericórdia com aqueles que pensam diferente de mim, que creem diferente de mim, que professam uma fé diferente da minha. Eu vou olhar para aquele que acha que orar em línguas é o suprassumo da espiritualidade. Posso não querer viver aquilo que eu nunca vivi, né? Mas as vaidades que vão tomando conta do nosso coração, seja no orar em línguas. Eu orei e Deus me respondeu. Eu e Deus, porque eu sou intercessora. As minhas orações são ouvidas, as suas não são. A gente sabe que lá dentro a gente muitas vezes passa por isso. A igreja está experimentando tal coisa porque o grupo de intercessão está pagando um preço. Sabe, gente, se a gente aprender a pensar nas coisas do alto, a gente pode experimentar não só a boa, mas a agradável e a perfeita vontade de Deus.
Eu não sei se eu tenho aprendido ainda a perfeita vontade de Deus, não, mas é meu alvo. Eu quero entender, enquanto eu estiver na terra, eu quero experimentar a perfeita vontade de Deus. Não é para ver se eu orei em línguas, não, é para ver quantas horas são. É para ver quantas horas são. Sabe, gente, pode rir à vontade, Fernanda. Fique à vontade, você está na casa do Pai, garoto. A casa do Pai a gente tem liberdade, né? Pode rir com essa gargalhada sua, que ela é legal, ela é contagiante, inclusive. E eu vou caminhar para a conclusão, queria ler com vocês Romanos 16, 17. Já lemos, né? Não, aí, ó. Romanos 16, 17 e 18. Olha lá, vamos terminar com isso aqui. Diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Olha só, é muito comum a gente encontrar gente pelo caminho no meio evangélico, na igreja evangélica. Pessoas que se dizem servir a Cristo, mas não servem a Cristo. As obras deles, as atitudes deles, que eu falo, não é de amor, não é de inclusão. Não sei quem viu, vou fazer um adendo aqui essa semana. Um dos nossos pastores das mega igrejas aí, foi para as redes sociais dizer que não vai ter mais área VIP nas igrejas. Vocês viram? Alguém viu isso? Porque a igreja de Alphaville tinha área VIP, né? Então, tinha selecionado. Aqui é para sentar a galera que... que banca, que contribui com muito, né? Nada mais justo, né, na cabeça deles que eles se assentem nos melhores lugares, mais próximos daqui, né? Sejam honrados. Então, era isso que estava acontecendo nessa igreja lá de Alphaville, que o pastor tiraram ele de lá e o outro entrou, né? Aí eu vi o outro, que é o presidente do ministério, chegou lá e falou: não, houve um equívoco aqui. A nossa igreja, todos os membros são iguais, têm os mesmos direitos. Então, não vamos ter mais área VIP. Foi um equívoco que aconteceu aqui na gestão. Gente, você colocava, era o seu líder, era o seu pastor, você é o presidente do ministério, colocou o cara fez aquilo debaixo da sua orientação. Agora você vai lá dizer que foi um equívoco dele e que agora... Por que ele falou? A gente errou sim, nós erramos, nós honramos quem dava mais grana aqui, foi um pecado que nós cometemos. Coloca a culpa no outro agora, porque não está mais lá para se defender. Aí justificou dizendo assim: aqui nós vamos ter só umas cadeiras num local especial para os nossos convidados. Que eu acho que também é justo, né? Você vai convidar alguém para pregar na sua igreja, chega, essa igreja está lotada, a pessoa vai ficar em pé? Não. Então, aqui é lugar reservado para o pastor, para o eleitor, sei lá, a mulher dele, quem for. Tudo bem. Mas a gente falou tanto daquelas púlpitos cheios de cadeira para os obreiros, para os líderes ficarem atrás, serem honrados. Aí hoje a gente faz na frente, né? Sabe, irmãos, a verdade é que se a gente olha para Jesus, a gente precisa lembrar que Jesus lavou os pés dos discípulos, inclusive do traidor que estava ali presente. Se a gente parar para pensar, está tudo invertido, está tudo muito trocado. Os valores foram mudados. É desse tipo de gente, ó. Porque esses tais não servem a Cristo, o nosso Senhor, e sim o seu próprio
ventre. Aquilo que gera, aquilo que ele gesta, é o próprio ventre dele. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Se a gente aprende a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente não cai nisso, nunca mais. Tomara que você saia daqui nessa manhã determinado a servir a Cristo. É a Ele que você deve servir. Qualquer coisa que eu vier aqui à frente, ou qualquer erro, atitude minha que não condizer com aquilo que Jesus disse, abra mão disso, joga fora, pega só o que é bom, filtra o que é bom, retenha o que é bom. Só isso. Porque eu quero mais uma vez declarar aqui diante de vocês, eu sou gente, eu sou humano. Sou humano, gente, tanto quanto vocês. Em mim não há nada melhor do que ninguém. Não há nada. Mas se a gente aprende a olhar uns para os outros com um olhar de bondade e misericórdia, a gente vai sempre querer servir um ao outro em amor. Que Deus nos abençoe. Queria convidar você a baixar sua cabeça onde você está, se possível, fazer uma oração. Vamos tocar alguma aí, Rico? Pense nas coisas lá do alto, mas não é para viver lá no alto, não, porque você não está vivendo lá ainda, é aqui na terra. Você está aqui na terra, então viva aqui na terra, pensando nas coisas lá do alto. Cumpra sua missão e seu propósito aqui na terra, enquanto você não vai lá para o alto. É assim que tem que ser. Senhor, eu quero pedir misericórdia para mim, para nós. Quantas vezes a gente tem vivido como se estivéssemos servindo a Cristo e não estamos. Estamos como aqueles, servindo o nosso próprio ventre, os nossos interesses, aquilo que a gente gesta, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha para nós, com vaidades, com interesses, muitas vezes escusos, levianos, corruptos. Nos perdoa. Perdoa a igreja, que se diz igreja de Jesus aqui na terra. A gente não compreendeu muita coisa que o Senhor quer nos ensinar. Mas que a gente tenha essa capacidade de sair daqui nessa manhã determinados a pensar nessas coisas do alto, não para orar em línguas, não para fazer milagres, não para operar maravilhas, mas para fazer outros tipos de maravilhas na vida das pessoas, com amor, com acolhimento, com misericórdia. Essa maravilha que a gente faz aqui na terra, pensando nas coisas do alto, para que elas se manifestem aqui na terra, é o que o Senhor tem para nós. Essa é a vontade perfeita do Senhor para nós. Mais uma vez, lembrando quando Jesus disse: quando vocês fizeram a um dos meus, vocês fizeram a mim. Eu tive nu, vocês foram me vestir. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Eu estava numa situação de fome, vocês me deram de comer, de beber. Tudo desfavorável para mim, e vocês vieram suprir as minhas carências e as minhas necessidades. Vocês fizeram para mim quando vocês praticaram isso, uns aos outros. Quando vocês fizeram isso a um dos meus, vocês fizeram a mim. Que a gente consiga aprender nas coisas do alto, a pensar nas coisas do alto, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para todos nós. Quando a música esmorece,
Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Para pensar nas coisas do alto, ó. Embora eu seja pecador. Vamos do início de novo, vamos. Vai. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo, as coisas do alto, ó. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Vamos voltar para a essência? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoe pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Rei imensurável, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoe pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. É muito mais do que os olhos podem ver. É isso mesmo. As coisas do alto, elas se manifestam muito mais do que os olhos podem ver. Bem mais. Nem sempre elas são tocadas, são vistas. Nem sempre a gente sente o sabor, nem sempre a gente ouve. Mas essas coisas do alto, elas são assim.
tem essa capacidade, esse poder imensurável. Mais uma vez, a gente está encerrando a nossa reunião aqui. Que o Senhor abençoe todos. Aqueles que estão longe, como a pastora Beth, lá na Argentina, em Buenos Aires, a Edileuza, o Luiz, em Nova York, o pastor Clisma, que estavam participando de um momento conosco, e todos os outros, o Luiz Carlos, Marcelo e tantas outras pessoas que muitas vezes nos acompanham, o Eduardo e todos os outros que eu não citei os nomes aqui. Que o Senhor os abençoe onde eles estiverem. E tomara que eles tenham sido alcançados por essa porção das Escrituras, para que eles possam também pensar nas coisas lá do alto, para que eles possam experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Leva-nos em paz para casa ou para onde a gente for agora. Que esse seja um domingo feliz para os meus irmãos e para mim, para minha família, para os meus filhos, para todos que estão perto, de longe, aqueles que eu não conheço. Que o Senhor possa abençoar a todas as famílias, aqueles que estão nos hospitais lutando pela vida, que o Senhor possa alcançá-los e levar milagres para eles, os profissionais que trabalham na área da saúde, da segurança, aqueles que estão como do corpo de bombeiro, brigadistas, estes que trabalham como vigilantes, ajudando na segurança de lugares. Que o Senhor os proteja, os abençoe, a Deus. E cada um, aqueles que são aposentados, aqueles que estão viajando, aqueles que estão de férias, que haja proteção, cuidado do Senhor. Para aqueles que estão desassistidos, que o Senhor possa levantar pessoas para enviar coisas para suprir a necessidade deles, e que o Senhor use a gente também para isso, sempre, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós. Que o Senhor continue levantando o seu olhar de bondade e misericórdia para nós, nos dando a paz que excede todo entendimento. Continue guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.